Será que Jesus é capaz de me perdoar depois de eu ter pecado contra Ele, mesmo sabendo de tudo que Ele fez por mim? Essa foi a pergunta que um jovem me fez um dia em que ele me chamou para conversar, logo após ter cometido aquele pecado que se comete às escondidas e que é tão condenado pela maioria dos religiosos. É interessante que os religiosos, quando veem uma pessoa perdida nas trevas, vivendo uma vida mundana, eles anunciam o Evangelho, falam da graça de Jesus e convidam essa pessoa para estar com eles. E se a pessoa disser, mas eu estou perdido, eu estou muito sujo, eles dizem assim, não, fique tranquilo, porque Jesus vai te purificar, Jesus vai transformar a sua vida e Jesus aceita você do jeito que você está. Vem para Jesus. E aí muitas pessoas acabam vindo para Jesus. Mas tem um problema, porque quando essa pessoa começa a caminhar com Jesus, no início da sua caminhada, ou até mesmo na metade da jornada, essa pessoa ainda está num processo de formação, está num processo de santificação. E às vezes, por uma fraqueza, por uma tentação, elas acabam caindo, pecando. Só que dessa vez o discurso dos religiosos muda. Algumas das pessoas acabam simplesmente dando as costas, outros criticando. E isso é o tipo de coisa que acontece na maioria das igrejas. Não deveria acontecer. Mas essa é a realidade, isso acontece. Há quem diga que o único exército onde os soldados atiram contra os seus próprios companheiros é no exército chamado cristão. Não deveria ser assim. Não foi assim que Jesus ensinou, não é esse o desejo de Jesus. Especialmente não sendo o desejo dele, ele fez questão de dar o exemplo. Tem um personagem bíblico que me chama muito a atenção e eu tenho a impressão de que o fato desse homem me chamar a atenção é porque eu me identifico com ele. Eu tenho caminhado com Jesus há um pouco mais de 12 anos e eu percebo que por mais que a gente queira viver uma vida de santidade, de retidão, chega alguns momentos na nossa vida em que a gente tem que negociar e a gente às vezes acaba cedendo ao pecado. Não deveria ser assim. Mas é assim que acontece às vezes. E por muito tempo eu me culpei, me martirizei, me magoei e fiquei em crise, até que eu comecei a observar atentamente a vida daqueles que caminharam com Jesus de perto. E eu percebi que eles, em processo de formação, caíram, pecaram, deixaram de acreditar às vezes, duvidaram. Mas é interessante que Jesus, ele teve uma reação bastante diferente daquela que nós, às vezes, observamos hoje. Eu vou citar como exemplo Pedro, é dele que eu estou falando. Pedro não era uma criança, Pedro já era um homem. Pedro havia caminhado com Jesus praticamente 3 anos. Pedro havia experimentado coisas maravilhosas ao lado de Jesus. Pedro fazia parte dos amigos íntimos de Jesus. Se nós olharmos para os evangelhos, nós veremos que Jesus escolheu dentre muitos discípulos. Ele escolheu 12 para caminhar mais de perto. Desses 12, 3 deles estavam junto com Jesus em momentos cruciais onde Jesus operou milagres e em momentos onde Jesus buscou a presença de Deus, nos montes, nas orações. Pedro é um desses que estava ali ao lado de Tiago e João, junto com Jesus, quando, por exemplo, Jesus transfigurou-se naquele monte. Pedro pôde ouvir a voz do próprio Deus, dizendo: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi."
E Pedro experimentou coisas fascinantes ao lado de Jesus. E Pedro sentia-se tão amadurecido na fé, tão fortalecido, que ele era capaz de dizer para Jesus que o seguiria até a morte. Seria capaz de morrer junto com ele. Só que Jesus, que conhecia Pedro muito mais do que ele próprio, Jesus disse: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes. Jesus sabia que isso iria acontecer. Pedro não. Pedro acreditava que isso jamais poderia acontecer. Poderia acontecer com todos, menos com ele. Mas aconteceu. E olha que interessante, quando a gente olha para a história, para o relacionamento de Jesus com Pedro, quando Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena, Jesus diz: vá e avise os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. É interessante que esse recado chega aos ouvidos de Pedro, dos demais discípulos, mas parece que Pedro, depois de ter experimentado na pele aquela traição, aquela negação a Jesus, diante do momento que ele mais precisava de amigos e de amparo, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, conforme Jesus havia predito. E Pedro então estava provavelmente sentindo-se muito mal, sentindo-se descartado do time dos apóstolos de Jesus. E Pedro demonstra esse sentimento de alguém que foi colocado para fora do time quando ele encontra-se com outros dos seus companheiros e diz: vamos pescar peixes. Mas olha que interessante, Pedro, quando foi chamado por Jesus, Jesus liberou uma palavra sobre ele, dizendo: eu farei de vocês pescadores de almas, de homens. Pedro, o teu ofício de pescador agora vai ficando para trás, porque agora você será um ganhador de almas. Você não vai mais sobreviver da pesca, você vai anunciar o Evangelho, você vai anunciar o reino de Deus e você vai se envolver com isso. E durante o tempo em que Pedro se sentiu forte e maduro, Pedro fez isso ao lado de Jesus. Mas quando ele chega naquele momento de negar Jesus e depois da morte de Jesus, veja o que acontece. Essa passagem está em João capítulo 21, quando Pedro diz que vai voltar a pescar. E ele volta a pescar. Mas é interessante que enquanto Pedro voltou para a sua velha vida, Jesus, pela 3ª vez, vai aparecer depois de ressuscitado. E Pedro vai estar naquele cenário. E ali, naquela praia, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, Jesus acende ali uma fogueira na praia. Parece-me que Jesus estava recriando o mesmo cenário onde Pedro havia o negado. Se nós olharmos para a situação quando Pedro negou Jesus, Pedro estava se aquentando numa fogueira e alguns disseram: você não é um daqueles que anda com ele? E Pedro disse: não sou eu não, vocês estão enganados. E quando Jesus aparece naquela praia, Jesus parece que cria aquele mesmo ambiente para dar a Pedro a oportunidade de se retratar. E então, Jesus prepara uns peixes, eles comem ali naquela praia. E no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. A situação aqui é uma situação que me leva às lágrimas, porque Jesus não preparou um interrogatório para dizer para ele: Pedro, por que você foi fraco e me negou 3 vezes, Pedro? Pedro, por que é que você cometeu esse pecado, Pedro? Por que é que você não se lembrou das vezes em que eu te consolei e confortei? Que eu escolhi você, Pedro? Por que é que você não acertou, Pedro? Mas não. Jesus simplesmente pergunta para ele: Pedro, você me ama? Quando Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Jesus está devolvendo a Pedro o chamado para o qual ele mesmo deu a ele. E essa é a passagem que nos faz ficar fascinados e ainda mais apaixonados por Jesus. Porque há muitas pessoas que estão me ouvindo agora e que talvez estejam se sentindo exatamente como Pedro se sentiu. Quando eu disse que um dia um jovem me procurou, ele estava completamente arrasado porque ele havia cometido um pecado que ele sentiu nojo, que ele se sentiu arrependido. Mas um dos piores sentimentos foi o de saber: será que Jesus ainda me aceita? Será que ele me perdoa? E o mesmo que eu disse àquele jovem, eu vou dizer a você que está me ouvindo agora. Coloque-se você no lugar de Jesus. E você vê um filho seu completamente indefeso, completamente limitado. Tão limitado que a Bíblia o chama de pó. E você vê essa pessoa cair num pecado. Você diria o que para essa pessoa? Você teria misericórdia dela? Se existe dentro de você uma pequena pontinha de misericórdia, saiba que em Jesus existe uma montanha de misericórdia. A palavra diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E essas misericórdias se renovaram nesta manhã para dizer a você: vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Você tem agora uma folha em branco para escrever uma história de sucesso. Uma história onde você possa ser protagonista e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Afaste-se do mal. Procure trilhar o caminho de Jesus, porque Ele nos ama com amor incomparável. E Ele quer nos levar para cada vez mais perto dEle, para que assim tenhamos amparo, tenhamos sustentação. É claro que algumas vozes tentarão gritar no seu ouvido, te acusando, te desestimulando, imprimindo julgamento sobre você. Uma dessas vozes pode ser a do próprio acusador de nossas almas. Mas lembre-se que ele também foi vencido, derrotado, lá na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou aquele sangue inocente, imaculado, aquele sangue que Deus recebeu como sacrifício agradável, ali Ele apagou todos os pecados, os de ontem, os de hoje
e os que porventura vierem a existir. Porque o sacrifício foi perfeito para pagar de uma vez por todas todo o pecado. E por isso a graça de Deus nos foi derramada sobre cada um de nós. E essa graça é aquela que nos envolve, nos capacita, nos fortalece e nos oferece uma nova chance. É claro que essa graça não pode nos servir de incentivo para permanecer no pecado, como disse o apóstolo Paulo. Mas essa graça deve servir para nos constranger de tal maneira que nós possamos fugir de todo e qualquer resquício do mal, porque nós não temos mais parte com o mal. Nós somos filhos da luz, somos convidados a caminhar com Jesus. Esse Jesus que está agora olhando para você, liberando perdão sobre a sua vida, te abraçando, te confortando, te levantando e dando a você condições de você retomar a tua vida, o teu ministério, a tua missão, porque você foi chamado para dar frutos que glorifiquem a Deus. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essas palavras possam te ajudar a se lembrar que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor te levante, te sustente, te capacite e que você possa glorificar a Deus com um viver maiúsculo na presença dele. Que Deus te abençoe.